Meu nome é Anna Whitaker. Eu tenho 29 anos. E na noite em que minha mãe me trancou para fora da minha própria casa, eu estava sentada no carro com uma sacola de mercado derretendo no banco do passageiro e um bolo de aniversário para ela no banco de trás. A mensagem chegou às 6h14 da tarde. Mudamos todas as fechaduras da porta da frente e também o código do portão. Não confiamos mais em você. Eu fiquei olhando aquelas palavras até a tela apagar sozinha. Depois aumentei o brilho de novo e li tudo outra vez, bem devagar, porque tem momentos na vida em que a traição é tão direta que o cérebro precisa de um tempo para entender. Eu tinha pago a hipoteca daquela casa. Meu nome estava na escritura. Meu dinheiro tinha ido para o telhado, o aquecedor novo, a cerca, o sistema de segurança e até naquela árvore de limão idiota na entrada, que todo mundo adorava mostrar nos churrascos. E, de algum jeito, eu era a pessoa do lado de fora, como se fosse uma estranha. Eu respondi, anotado. Era uma resposta simples, mas eu sabia de uma coisa que eles tinham esquecido. Em seguida, desliguei o motor, peguei o bolo no banco de trás e olhei para o portão da casa que eu tinha comprado com 6 anos de cansaço. Atrás das cortinas, eles provavelmente estavam sorrindo, achando que finalmente tinham me tirado dali em silêncio. Eles não sabiam o que eu fazia para viver. Não sabiam que eu passava meus dias limpando áudios danificados, restaurando vozes escondidas e encontrando verdades que as pessoas achavam que tinham enterrado no ruído. E definitivamente não sabiam que as próprias vozes deles já tinham admitido dentro da minha sala. Antes de eu te contar o que aconteceu na festa da minha mãe e por que o quarto ficou em silêncio quando eu apertei o play, me diz, que horas são aí para você agora e de onde você está assistindo? Fico curiosa para saber até onde essa história vai chegar. Eu comprei aquela casa em East Nashville quando tinha 27 anos. Não porque era luxuosa, mas porque era minha. Era uma casinha estreita de tijolos, com chão meio torto, persianas azuis antigas, uma porta dos fundos que vivia emperrando e um estúdio pequeno separado atrás da garagem, onde eu fazia a maior parte do meu trabalho. Naquela época, eu já tinha construído carreira como especialista em restauração de áudio forense. Parece mais dramático do que realmente é. Na maior parte dos dias, eu ficava com fones de ouvido por horas limpando o ruído de chamadas de seguro, depoimentos de tribunal, entrevistas de documentário e gravações de segurança. Eu conseguia tirar uma frase sussurrada de dentro de barulho de restaurante, separar duas vozes numa ligação ruim e até perceber quando alguém cortou segundos de um arquivo. Era um trabalho solitário, mas pagava bem e me dava uma coisa que eu nunca tive crescendo: controle. Minha mãe, Diane Whitaker, não entendia meu trabalho. Ela dizia para os outros que eu consertava podcasts. Minha irmã mais nova, Courtney Whitaker, dizia que eu brincava com ondas de som numa casinha no quintal. Mas quando meu primeiro grande contrato chegou e eu fechei a compra daquela casa, as duas entenderam uma coisa muito claramente. Eu tinha ficado útil. E o arranjo começou pequeno. Minha mãe disse que precisava de um lugar para ficar por 2 meses, porque o aluguel dela tinha subido. Courtney disse que estava entre oportunidades, que era o jeito educado dela de dizer que tinha pedido demissão de outro emprego depois de brigar com o chefe. Eu tinha um quarto de hóspedes e tinha culpa. E essa combinação é perigosa. Então eu disse sim. 2 meses viraram 6. 6 viraram 1 ano. E um dia, eu acordei e percebi que minha casa já era deles em tudo, menos no papel e no dinheiro. Minha mãe reorganizou os armários da cozinha sem me perguntar. Courtney transformou meu quarto extra no que ela chamava de estúdio de conteúdo. Mas o único conteúdo que ela fazia era reclamar na internet sobre como a vida era difícil quando ninguém apoiava seus sonhos. Eles faziam brunch, reuniões de estudo bíblico, noites de vinho com vizinhos e jantares de família onde todo mundo elogiava a linda casa da minha mãe. Toda vez que alguém falava isso, ela sorria e dizia: obrigada. A gente trabalhou muito por isso. A gente. Essa palavra sempre aparecia, leve, escorregadia. No começo, eu corrigia as pessoas. Na verdade, fui eu que comprei. Mas minha mãe ria, tocava no meu ombro e dizia: ah, Ana, não seja tão técnica. Técnica. Como se escritura fosse só um detalhe. Como se hipoteca fosse um mal-entendido. Como se os anos que eu passei trabalhando até 2 da manhã no estúdio congelado para pagar aquela casa não fossem nada.
Eu parei de corrigir as pessoas, porque toda correção virava uma briga depois. Você me envergonha, minha mãe dizia. Você sempre precisa de reconhecimento. Courtney revirava os olhos e falava. Isso é tão inseguro. Essa era a frase favorita dela. Tudo o que eu fazia para me proteger era inseguro. Tudo o que ela fazia para tirar de mim era cura. A verdade é que me ensinaram a confundir amor com utilidade. Quando meu pai saiu de casa anos antes, minha mãe me transformou na filha responsável antes mesmo de eu entender que esse papel não tinha fim. Eu preenchia formulários, fazia compras, ligava para a companhia de luz, ajudava Courtney com a escola, pagava contas quando minha mãe esquecia e ainda pedia desculpa por estar estressada fazendo tudo isso. Courtney podia ser frágil. Eu tinha que ser confiável. A fragilidade era protegida. A confiabilidade era explorada. E quanto mais eu dava, menos eles me viam como pessoa. Eu virei a parede que segura o teto. Ninguém agradece a parede. Só percebem quando ela para de aguentar. Minha melhor amiga, Raquel Monroe, enxergava tudo mais claro do que eu. Raquel era assistente jurídica de direito de família, o que basicamente significava que ela já tinha ouvido todas as versões de eles nunca fariam isso comigo, pouco antes de fazerem exatamente isso. Numa sexta-noite, a gente estava no meu quintal comendo comida de taquiota em caixas de papel, quando ela viu minha mãe entrar pela porta de vidro sem bater, pegar minhas chaves do carro em cima da bancada e dizer: A Courtney precisa do seu SUV amanhã. A amiga dela está se mudando. Eu respondi: Eu preciso dele amanhã. Minha mãe nem olhou para mim. Não seja difícil, Ana. Você trabalha de casa. Raquel esperou minha mãe ir embora, depois se inclinou sobre a mesa do pátio e sussurrou. Você entende que isso não é normal, né? Eu ri, porque queria que fosse piada. Ela não riu de volta. Elas não moram com você, ela disse. Elas vivem de você. Eu, claro, defendi. É isso que filhas treinadas fazem, eu disse. Minha mãe estava sobrecarregada. A Courtney está se encontrando. Família ajuda família. Raquel olhou para casa e respondeu. Família também pede antes de pegar suas chaves. A primeira rachadura real veio quando eu instalei o novo sistema de segurança. Não porque eu não confiava nelas, mas porque eu tinha equipamentos caros de áudio no estúdio e já tinham roubado uma encomenda da minha varanda. Coloquei câmeras do lado de fora, um portão com senha e 2 dispositivos dentro de casa, em áreas comuns. Um na entrada e outro na sala. Tudo visível, tudo avisado, tudo ligado no sistema que eu pagava. Minha mãe odiou imediatamente. Ela disse que câmeras deixavam convidados desconfortáveis. Courtney disse que aquilo tinha energia controladora. Eu quase tirei os dispositivos de dentro só para manter a paz, mas Raquel me parou. É a sua casa, ela disse. Para de pedir permissão para proteger o que é seu. Então eu deixei. E essa decisão me salvou depois. Por meses, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Minha mãe passou a fazer perguntas sobre minha hipoteca. Não perguntas normais, tipo taxa fixa ou garantia do telhado. Eram perguntas como: se alguma coisa acontecesse com você, quem ficaria com a casa? E, não seria mais simples se nossos 3 nomes estivessem ligados a ela de alguma forma? Courtney começou a falar durante os jantares sobre patrimônio de gerações e como mulheres solteiras sem filhos não deveriam segurar bens da família. Eu achei que era só drama. Até que minha mãe convidou um homem chamado Leonard Price para jantar. Leonard usava um relógio prateado brilhante demais para uma noite comum e carregava uma pasta de couro que colocou na minha mesa como se já fosse dele. Minha mãe o apresentou como um amigo da família que ajuda pessoas com decisões inteligentes sobre imóveis. Eu perguntei que tipo de decisões. Leonard sorriu e disse: planejamento de legado. Eu falei que não tinha interesse. O sorriso ficou, mas o olhar mudou. Depois que ele foi embora, minha mãe disse que eu tinha sido grossa. Courtney disse que eu tinha envergonhado todo mundo de novo. Naquela noite, deitada na cama, eu me fiz uma pergunta que devia ter feito muito antes. Por que minha família precisava de um consultor imobiliário para uma casa que não era deles? O dia em que me trancaram para fora aconteceu 2 semanas depois daquele jantar com Leonard.
Naquela tarde, eu tinha dirigido até o outro lado da cidade para entregar um arquivo de áudio limpo para um advogado que ainda preferia pendrive porque não confiava em nuvem. No caminho de volta, parei no mercado para comprar coisas e passei na padaria. Comprei o bolo favorito da minha mãe, baunilha com framboesa, aquele que ela sempre dizia ser doce demais, mas comia 2 fatias mesmo assim. A festa de aniversário dela seria na noite seguinte, e apesar de tudo, eu ainda queria que tudo saísse bem. Esse era o meu problema. Eu podia ser desrespeitada dentro da minha própria cozinha e ainda assim me preocupar se o bolo estava certo. Quando parei no portão, o código não funcionou. Digitei de novo. Nada. Tentei o código reserva. Nada. Liguei para minha mãe. Sem resposta. Liguei para Courtney. Sem resposta. Então chegou a mensagem. Mudamos todas as fechaduras da porta da frente e também o código do portão. Não confiamos mais em você. Não era onde você está. Não era podemos conversar? Nem estamos chateadas. Era só isso, trancada para fora. Declarada não confiável. Removida. Eu fiquei ali, com as 2 mãos no volante, sentindo algo dentro de mim ficar completamente quieto. Raiva é barulhenta. Clareza é silenciosa. Eu não gritei. Não bati no portão. Não liguei 20 vezes implorando para entrar na casa que era minha. Eu abri o aplicativo do banco. O pagamento da hipoteca tinha sido debitado da minha conta 3 dias antes. Seguro, energia, impostos, internet, sistema de segurança, tudo no meu nome. Depois abri o site do registro de imóveis. Digitei meu endereço. E lá estava, em texto público e limpo. Proprietária, Anna Marie Whitaker. Sem Diane. Sem Courtney. Só eu. Fiquei olhando aquilo até minha respiração desacelerar. Então eu respondi. Anotado. Foi esperto, mas acho que vocês esqueceram uma coisa. Não disse qual era a coisa. Gente que acha que está ganhando nunca deve ser interrompida cedo demais. Dirigi até o apartamento da Raquel com o bolo ainda no banco de trás. Quando ela abriu a porta e viu meu rosto, não perguntou se eu estava bem. Só saiu do caminho e disse. Me conta tudo. Eu entreguei meu celular. Ela leu a mensagem uma vez. Depois de novo. O maxilar dela travou. Ana, ela disse com cuidado, elas trocaram as fechaduras da sua propriedade e ainda admitiram isso por escrito. Eu balancei a cabeça. Ela perguntou se eu queria chamar a polícia. Eu quase disse que sim. Mas então pensei na minha mãe chorando na porta, dizendo para os policiais que era um mal-entendido de família. Pensei na Courtney se filmando como vítima. Pensei em Leonard Price com aquele relógio brilhante e a pasta de couro. Algo maior estava acontecendo. Eu conseguia sentir. Não ainda, eu disse. Raquel cruzou os braços. Então o quê? Olhei para a caixa do bolo em cima da bancada dela, com o adesivo rosa da padaria ainda perfeito, e respondi. Eu vou deixar eles fazerem a festa. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Talvez eu tivesse. Mas pela primeira vez, minha cabeça estava trabalhando a meu favor. A festa importava porque minha mãe se importava mais com reputação do que com verdade. Ela podia me ignorar em privado. Podia distorcer minhas palavras em grupo de família. Podia dizer para Courtney que eu era instável, egoísta, paranoica, ingrata. Mas ela não podia facilmente mudar a verdade na frente dos vizinhos, parentes, amigos da igreja, e do próprio Leonard Price, que eu já tinha visto na lista de convidados deixada aberta no tablet da cozinha na semana anterior. Se eles queriam um palco, eu ia dar um. Se queriam plateia, eu ia levar o som. Naquela noite na casa da Raquel, eu entrei no sistema de câmeras pelo laptop. Minhas mãos tremiam quando o painel carregou. Não era medo do que eu pudesse encontrar. Era aquela esperança ridícula de não encontrar nada. Esse é o lado humilhante da traição. Mesmo quando a faca já está nas suas costas, uma parte sua ainda quer acreditar que foi sem querer. Os primeiros vídeos eram normais. Minha mãe regando as plantas.
Courtney comendo cereal numa tigela que era minha favorita. Um entregador deixando envelopes na entrada. Até que eu abri uma gravação da sala, da noite depois da visita do Leonard. O áudio estava abafado no começo, então baixei o arquivo e abri no meu programa de edição. Redução de ruído, isolamento de voz, compressão. Eu já tinha feito isso 1000 vezes para desconhecidos. Nunca imaginei que faria com a minha própria família. As vozes começaram a aparecer no meio do ruído. Minha mãe disse: se a Ana assinar um contrato temporário de ocupação, o Leonard pode usar isso para mostrar interesse familiar compartilhado. Courtney respondeu: ela não vai assinar se você pedir direto. Tem que fazer ela se sentir culpada ou insegura. A voz do Leonard veio depois. Suave, calma. O objetivo é pressão. Troca de fechaduras, conflito de acesso, instabilidade emocional. Se ela reagir mal, ajuda a nossa posição. Meu corpo gelou. Então minha mãe riu. Não foi riso nervoso. Nem triste. Foi como se estivessem falando de uma festa surpresa. A Ana sempre reage quando é pressionada, ela disse. Ela não se controla. Courtney completou. Exato. Ela vai explodir e todo mundo vai ver com o que eu tenho que lidar. Eu pausei o arquivo com tanta força que meu dedo doeu. Raquel estava atrás de mim, em silêncio. Reproduzi de novo. Depois mais uma vez. Tem momentos em que a dor vira prova. Aquele foi o meu. A próxima gravação foi pior. Courtney na cozinha, falando com minha mãe. Depois da festa, a gente diz para as pessoas que a Ana tá instável. Quando ela parecer brava por causa das fechaduras, isso confirma tudo. Minha mãe respondeu. Eu não quero destruir ela. Courtney explodiu. Eu não quero ter 31 anos morando no quarto extra da minha irmã enquanto ela age como dona da casa. E então veio a frase que queimou qualquer coisa suave que ainda existia em mim. Minha mãe sussurrou. Quando a gente fizer ela aceitar vender, você vai ter dinheiro suficiente pro seu apartamento. Apartamento? Então esse era o plano. Me trancar pra fora, me fazer parecer instável, me pressionar a vender minha própria casa, e usar o dinheiro para colocar a Courtney na vida que ela achava que merecia. Eu encostei na cadeira da Raquel e ri uma vez. Não porque era engraçado. Mas porque a traição tinha ficado quase elegante. Eles tinham confundido minha paciência com fraqueza. Pior, tinham confundido meu silêncio com falta de provas. Nas próximas 24 horas, eu virei a versão mais calma de mim mesma. E foi assim que a Raquel soube que eu estava furiosa. Eu não enviei mensagens emocionais. Não entrei em discussão no grupo da família quando a Courtney postou. A gente mostra quem realmente é quando colocam limites na gente. Também não respondi quando minha mãe escreveu. Você pode vir pra festa amanhã se souber se comportar. Se comportar. Como se eu fosse um cachorro esperando na porta. Eu apenas tirei prints de tudo, salvei todas as mensagens em PDF, fiz backup de todos os vídeos das câmeras e guardei cópias em 2 drives criptografados. Depois fiz o que sempre fazia para clientes, construí uma linha do tempo. 16h12, Leonard chega. 16h49, conversa sobre interesse familiar compartilhado. 17h03, estratégia para provocar instabilidade emocional. 18h22, Courtney menciona o apartamento. 19h11, minha mãe pergunta se trocar as fechaduras antes da festa não é óbvio demais. 19h14, Leonard diz, só é óbvio se ela conseguir provar intenção. Fiquei encarando essa frase. Provar intenção. Aquele homem não fazia ideia com o que ele estava mexendo. A Raquel queria que eu falasse com um advogado antes da festa. Então, na manhã seguinte, ela me conectou com uma advogada que conhecia do trabalho, uma mulher chamada Elise Grant. A Elise ouviu tudo sem me interromper. A casa, o bloqueio, as gravações, o Leonard, a festa e o fato de minha mãe e minha irmã ainda estarem dentro da propriedade. Ela fez perguntas muito diretas. As câmeras eram visíveis? Sim. O sistema era declarado? Sim. Eu era dona do imóvel? Sim.
Eu tinha prova de que elas sabiam disso. Sim, inclusive mensagens da Courtney reclamando da câmera assustadora da sala. Elise respirou fundo e disse: não ameace elas. Não encoste em ninguém. Não impeça ninguém de sair. Mas você pode proteger sua propriedade e encerrar o acesso delas. Depois ela falou algo que me deu a coluna que eu estava precisando. Ana, esse tipo de pessoa depende da sua vergonha. Elas contam com você ter vergonha demais para falar a verdade de forma clara. Essa frase ficou comigo o dia inteiro. A vergonha tinha sido o primeiro cadeado, antes de qualquer fechadura. Vergonha me fazia ficar quieta quando minha mãe agia como se minha casa fosse dela. Vergonha me fazia sorrir quando a Courtney pegava dinheiro emprestado e esquecia de pagar. Vergonha me fazia pedir desculpa por querer privacidade, por precisar descansar, por pedir que adultos ajudassem com contas. A vergonha tinha sido o código invisível que elas usavam para entrar na minha vida quando quisessem. Mas vergonha só funciona no escuro. Na festa, eu ia acender a luz. Passei a tarde me preparando como se fosse para um tribunal, não para um aniversário. Imprimi a escritura, a hipoteca, o registro de impostos, as contas da casa e as mensagens sobre as fechaduras. Organizei tudo numa pasta simples com o nome, propriedade e acesso. Depois fiz outra pasta, linha do tempo de áudio. No estúdio, limpei as gravações só o suficiente para cada palavra ficar clara, mas sem alterar o conteúdo. Nada de drama, nada de edição que alguém pudesse chamar de manipulação. Só as vozes deles. O plano deles. E o desprezo deles. Eu exportei uma versão curta, com menos de 4 minutos, porque gente em festa tem pouca atenção, mas muita memória quando o escândalo começa. Depois subi os arquivos completos num armazenamento seguro e mandei o link para Elise guardar. Escrevi junto. Calma é o seu poder. A parte mais difícil foi escolher a roupa. Parece bobagem, mas roupa vira armadura quando você vai entrar numa sala cheia de pessoas que já foram avisadas de que você é o problema. Escolhi um vestido verde escuro, brinco simples de ouro e salto baixo. Não era roupa de funeral, nem de guerra. Era algo estável. A Raquel insistiu em ir comigo como testemunha. Eu disse que ela não precisava. Ela me olhou como se eu tivesse ofendido ela. Eu te vi ser o amortecedor dessa família por 7 anos, ela disse. Eu não vou perder a noite em que você para de absorver tudo. Então, às 6h50 da noite, fomos de carro até minha casa. A festa da minha mãe já tinha começado. Carros na rua. Luz quente saindo das minhas janelas. Risadas no meu quintal. Alguém tinha pendurado balões dourados na minha varanda formando, dia da Diane. Na minha varanda. Na minha porta. Na minha casa. O novo código do portão, claro, não funcionou. A Raquel olhou para mim. Eu abri o aplicativo do sistema de segurança e usei o acesso de proprietário. O portão abriu com um clique. Pequeno, metálico, quase educado. Mas para mim, soou como uma mentira quebrando. A gente subiu o caminho. Pela janela, eu vi Courtney com uma taça de champanhe, sorrindo como alguém que herdou alguma coisa. Minha mãe estava perto da lareira, recebendo elogios dos convidados. Leonard Price estava no bar conversando com meu tio, como se já fizesse parte da família. Por um segundo, eu quase me virei. Não porque eu tinha medo deles. Mas porque eu tinha medo da versão de mim mesma que existiria depois disso. Tem famílias que, quando você para de ser útil, não sabem mais como te chamar. Respirei fundo, abri a porta da frente com minha chave original de dona, e entrei. Minha mãe me viu primeiro. O sorriso dela travou. Courtney virou, e a taça inclinou na mão dela. Leonard parou no meio da frase. A sala ainda não ficou em silêncio, mas a temperatura mudou. Minha mãe atravessou a entrada rápido e sussurrou. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu levantei o bolo. Trouxe a sobremesa. Os olhos dela correram para os convidados. Reputação. Sempre reputação. Ela forçou um sorriso e disse mais alto. Querida, a gente não tinha certeza se você vinha. Eu sorri de volta. Nem eu. O código do portão ficou confuso.
Algumas pessoas riram, achando que era brincadeira. O rosto da Courtney endureceu. Minha mãe tocou meu braço, tentando me levar pro corredor. Vamos conversar em particular. Eu tirei a mão dela com calma. Vamos. Mas não agora. E então eu atravessei a festa com o bolo na mão, como se nada no mundo estivesse errado. Na primeira hora, eu deixei eles atuarem. Minha mãe circulava pela festa como a anfitriã perfeita, rindo alto demais, tocando meu ombro sempre que alguém perguntava por que eu parecia quieta, dizendo: "A Ana trabalha demais. A gente se preocupa com ela." Courtney ficava perto do Leonard, sussurrando sempre que achava que eu não estava olhando. Vizinhos vinham me abraçar dizendo que sentiam minha falta na casa da minha mãe. Eu sorria e corrigia com calma. Na minha casa, na verdade. Cada correção era pequena, mas todas atingiam um ponto. Um piscar de olhos, uma pausa, um olhar para minha mãe. Mentiras funcionam melhor quando ninguém interrompe. Eu interrompia com educação. Depois a tia Linda me puxou de lado perto da ilha da cozinha. Sua mãe disse que as coisas estão tensas, ela sussurrou. Eu perguntei. Exatamente o que ela disse? A tia Linda hesitou. Que você está sob pressão, que a casa virou um gatilho para você. Um gatilho? Eu quase ri. Ela falou que mudou as fechaduras? Os olhos da tia Linda abriram. Não. Ela falou que a casa é legalmente minha? A boca dela abriu, e fechou. Do outro lado da sala, Courtney estava nos observando. Pela primeira vez na noite, ela parecia nervosa. A informação estava se movendo agora. Silenciosa. Mas estava. Na hora do bolo, minha mãe reuniu todo mundo na sala. Eu só quero dizer, ela começou, com a mão no peito, como sou grata pela família, pela força e pela casa que construímos juntas. Lá estava de novo. Juntas. Courtney levantou a taça. A mulher mais forte que eu conheço. Ela construiu essa família do nada. Os convidados aplaudiram. Eu fiquei perto da lareira, na sala que eu mesma tinha pintado, sob luzes que eu tinha pago para instalar, ouvindo minha irmã elogiar minha mãe por sobreviver com um trabalho que, na maior parte, tinha sido meu. Então minha mãe olhou direto para mim e disse: "E para Ana, que esperamos que encontre o caminho de volta para a confiança." Foi aí que eu coloquei meu copo na mesa. Na verdade, eu disse, já que estamos falando de confiança, eu queria dizer uma coisa. O sorriso da minha mãe endureceu. Ana, talvez não seja a hora. Olhei ao redor da sala. Concordo. A noite passada teria sido melhor, antes de eu ser trancada para fora da minha própria propriedade. A sala mudou. Alguém sussurrou, trancada para fora. Courtney deu um passo à frente. Não faz isso. Eu virei para ela. Não fazer o quê? Reagir mal. O rosto dela empalideceu o suficiente para eu saber que ela reconheceu a frase. Leonard se afastou do bar. Eu puxei a primeira pasta da bolsa. Para quem estiver confuso, essa casa é minha. Escritura, hipoteca, impostos, seguro, contas e sistema de segurança estão todos no meu nome. Minha mãe e minha irmã estão aqui como convidadas. Coloquei os documentos na mesa de centro. No dia de ontem, enquanto eu comprava o bolo de aniversário da minha mãe, elas trocaram a fechadura da porta e o código do portão. E depois minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que não confiava mais em mim. Levantei o print na mão. A tia Linda levou a mão à boca. Uma das amigas da igreja da minha mãe sussurrou. Diane. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Isso é assunto de família privada. Eu balancei a cabeça. Virou público no momento em que vocês me trouxeram aqui para me chamar de instável na frente de todo mundo. Courtney soltou uma risada seca. Você é instável. Olha para você. Trouxe documentos para uma festa de aniversário. Sim, eu disse. Porque vocês trouxeram um consultor imobiliário para minha sala de estar. Leonard ficou tenso. Eu sou só um amigo da família, ele disse. Eu sorri. Perfeito.
Então você não vai se importar de ouvir o que amigos da família dizem quando acham que o dono da casa não está ouvindo. Minha mãe sussurrou. Ana, não com raiva, com medo. Eu conectei meu celular na caixa de som perto da estante. Por um segundo, eu vi ela como a mulher que ficou acordada a noite toda quando eu tive gripe. E depois lembrei da voz dela dizendo, a Ana sempre reage quando é pressionada. E apertei play. A voz do Leonard veio primeiro. O objetivo é pressão. Troca de fechaduras, conflito de acesso, instabilidade emocional. Se ela reagir mal, isso ajuda a nossa posição. O silêncio caiu na hora. Depois veio a voz da Courtney. Ela não vai assinar se você pedir direto. Tem que fazer ela se sentir culpada ou insegura. Minha mãe ficou parada ao lado do bolo. Então a própria voz dela entrou, clara, sem dúvida nenhuma. A Ana sempre reage quando é pressionada. Ela não se controla. Courtney avançou em direção à caixa de som, mas a Raquel ficou na frente. Não, ela disse. Courtney parou. A gravação continuou. Depois da festa a gente diz que a Ana está instável. Quando ela parecer brava com as fechaduras, isso confirma tudo. E então a voz da minha mãe de novo. Quando ela aceitar vender, a Courtney vai ter dinheiro suficiente pro apartamento. Essa frase quebrou a festa. A tia Linda falou. Diane, o que você fez? Leonard ficou pálido. Eu pausei o áudio e olhei para ele. Os arquivos completos já foram enviados para minha advogada. A palavra advogada atravessou a sala como ar frio. Minha mãe sussurrou. Ana, por favor. Courtney explodiu. Você gravou a gente? Eu olhei para ela. Sim. Na minha casa, no sistema de segurança que vocês sabiam que existia, enquanto vocês planejavam tomar minha propriedade. Minha mãe começou a chorar. Eu estava com medo, a Courtney precisa de estabilidade, eu sou sua mãe. Essa frase costumava me desmontar. Mas não mais. Eu peguei a pasta e disse. Ser minha mãe te deu meu respeito. Não te deu a minha escritura. O depois veio em pedaços. Os convidados começaram a sair rápido, evitando olhar para minha mãe. A tia Linda me abraçou forte. Me desculpa por ter acreditado nela, ela sussurrou. Meu tio mandou Leonard sair antes que chamassem a polícia. Leonard tentou dizer que não havia nenhum acordo formal, mas a Raquel pediu o cartão dele com calma, e ele parou de falar na hora. Courtney seguiu ele até a porta, sussurrando. Você disse que ia dar certo. E, infelizmente para ela, a sala estava silenciosa o bastante para todo mundo ouvir. Leonard puxou o braço e disse. Não entre em contato comigo novamente. Foi a primeira consequência que a Courtney sentiu. Quem ajuda você a planejar algo assim raramente fica quando o plano vira prova. Minha mãe ainda tentava levar a conversa para a cozinha, depois pro corredor, depois pro quintal. Qualquer lugar mais privado. Menor. Controlado. Eu não fui. Privacidade, na minha família, sempre foi onde a verdade desaparecia. Você tem até meio-dia de amanhã para retirar seus pertences pessoais, eu disse. Courtney riu, sem acreditar. Você não pode nos expulsar. Eu olhei para ela. Eu posso encerrar o acesso de hóspedes à minha casa. Minha advogada vai enviar a notificação formal hoje à noite. Minha mãe juntou as mãos. Ana, onde a gente vai ficar? Essa era uma pergunta que ela tinha me treinado a responder por anos. Eu respirei fundo. Eu não sei. Esse é o primeiro problema dessa casa que não é mais meu para resolver. O rosto da Courtney se fechou. Então é isso? Você recebe uma gravação e joga fora a sua família? Não, eu disse. Vocês jogaram fora a família quando tentaram montar uma armadilha legal na minha sala. Ela apontou para mim. Você sempre acha que é melhor porque tem dinheiro. Eu balancei a cabeça. Não. Eu acho que sou responsável pelo dinheiro que eu ganhei. Tem diferença. Minha mãe sussurrou. A gente cometeu um erro. Erro é esquecer a porta dos fundos aberta, eu disse. Isso foi um plano.
Vocês falaram em pressão. Em me fazer parecer instável. Em usar a venda da minha casa para comprar um apartamento para Courtney. Courtney gritou. Porque eu também mereço alguma coisa. E, finalmente, a verdade estava na mesa. Eu olhei para ela e disse. Talvez você mereça. Só não a minha vida. Naquela noite, a Raquel me levou de volta para o apartamento dela, porque minha advogada recomendou que eu não ficasse na casa até tudo ser formalizado. Eu quase não dormi. De manhã, as mensagens começaram. Minha mãe implorando para conversar. Courtney dizendo que eu ia me arrepender de humilhar elas. A tia Linda oferecendo apoio. Um vizinho mandando, eu não sabia que essa era sua casa. Sinto muito. Depois o grupo da família explodiu. Minha mãe com um texto enorme sobre dor privada. Courtney dizendo que eu tinha espionado elas ilegalmente. Eu enviei só uma mensagem. Todas as futuras comunicações sobre o imóvel devem ser feitas pela minha advogada. E saí do grupo. Foi como sair de um prédio em chamas e perceber que eu não precisava carregar os móveis. Ao meio-dia, as notificações formais já tinham sido enviadas. Às 3 da tarde, meu tio supervisionava enquanto minha mãe e Courtney juntavam o essencial. Eu assistia tudo pela câmera da cozinha da Raquel. Não com alegria. Mas com um tipo estranho de luto silencioso. Minha mãe se movia devagar, tocando móveis que não eram dela, como se lembrança pudesse virar posse. Courtney jogava roupas em sacos de lixo e chorava alto toda vez que alguém passava na porta. Em um momento, ela olhou direto para a câmera e disse: Espero que você esteja feliz. Eu não estava. Limites não parecem vitória no começo. Eles parecem cirurgia. Necessária, dolorosa, e sangrenta em lugares que ninguém vê. E as consequências chegaram rápido. Sem a minha casa, minha mãe não tinha mais onde fazer reuniões, nem um endereço para fingir que era dela, nem uma filha pagando contas enquanto ela atuava como matriarca generosa. Ela foi morar no quarto de hóspedes da tia Linda. Durou menos de 2 semanas. A tia Linda me ligou chorando, dizendo que minha mãe tinha começado a reorganizar a despensa dela e criticar os gastos do marido. Courtney foi morar com uma amiga, mas acabou sendo expulsa depois de se recusar a pagar aluguel. Leonard sumiu completamente da vida delas. O sonho do apartamento morreu ali. E a história da festa de aniversário se espalhou mais rápido do que qualquer desculpa que minha mãe tentou inventar. Mas eu não precisei espalhar nada. Sala lembra o que a voz revela. 3 semanas depois, minha mãe me pediu para encontrar com ela numa cafeteria. Quando ela entrou, parecia mais velha. Menor. Sem minha casa em volta dela como um figurino. Ela pediu desculpa antes mesmo de sentar. Eu me perdi, ela disse. Eu estava com medo pela Courtney. Eu ouvi e perguntei. Quando você disse que eu sempre reajo quando sou pressionada, você se sentiu mal? Os olhos dela encheram de lágrimas. Sim, mas você ainda assim reagiu. Ela olhou para baixo. E ali estava a história inteira. As pessoas podem se sentir mal e ainda assim escolher a si mesmas em vez de você. Ela perguntou se podia voltar para casa. Eu corrigi com calma. Você quer dizer minha casa? O rosto dela endureceu, mas ela assentiu. Sua casa? Eu disse não. Disse que podia ajudar com listas de aluguel, mas não ia pagar caução, nem assinar contrato, nem mover nada para ela. Disse que eu a amava, mas que amor sem limites tinha me apagado. Ela chorou, mas eu não voltei atrás. Essa foi a segunda forma de vingança. Mais silenciosa que a gravação, mas mais importante. A primeira expôs eles para os outros. A segunda provou que eu finalmente conseguia escolher a mim mesma. 2 meses depois da festa, eu voltei para minha casa. A primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras de novo, não por vingança, mas por respeito à mulher que finalmente entendeu o significado da palavra meu. Depois, casa por casa, eu fui retomando tudo aos poucos. Transformei o antigo estúdio de conteúdo da Courtney em um quarto de hóspedes de verdade, mas não pra gente que usa os outros, e sim pra amigos que me respeitam sem querer tirar nada de mim. Pintei os armários da cozinha da cor que eu queria desde o começo,
antes da minha mãe dizer que era forte demais. A casa parecia ferida no início. Cada cômodo ainda tinha ecos de discussão. Cada gaveta lembrava a sensação de invasão. Mas aos poucos, ela deixou de parecer um local de conflito e voltou a ser abrigo. A maior mudança não foi a casa. Fui eu. Eu parei de explicar limites simples como se fossem processos judiciais. Quando parentes diziam, mas ela ainda é sua mãe, eu respondia. Sim. E eu ainda sou filha dela. Não sou plano de aposentadoria. Quando alguém dizia, a Courtney sempre teve dificuldades, eu dizia. Então ela precisa de ajuda que não envolva roubar o meu futuro. Quando a tia Linda perguntou se eu algum dia ia perdoar, eu disse a verdade. Talvez. Mas perdão não é caminhão de mudança. Ele não significa que as pessoas voltam para dentro. Algumas pessoas odiaram essa resposta. Outras precisavam dela. Minha mãe acabou alugando um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Eu não paguei. Courtney encontrou uma colega de quarto. Eu não fui fiadora. Elas sobreviveram. E isso me ensinou uma coisa que eu queria ter entendido antes. Gente que diz que não consegue viver sem o seu sacrifício, geralmente descobre que consegue quando o sacrifício não está mais disponível. Eu e minha mãe falamos hoje em dia a cada algumas semanas. Conversas educadas, cuidadosas, incompletas. Ela já pediu desculpa mais de uma vez, mas eu não trato desculpa como chave. São só palavras. Confiança é comportamento repetido ao longo do tempo. Courtney nunca pediu desculpas. Talvez nunca peça. Isso já não me machuca como antes. Hoje só me informa. Muita gente pergunta se eu me arrependo de ter colocado a gravação na festa. Eu já pensei muito nisso. Eu poderia ter resolvido em particular? Talvez. Eles teriam dito a verdade em particular? Não. Eles criaram uma mentira pública antes de eu responder com a verdade. Eles chamaram testemunhas para minha suposta instabilidade. Eu só dei a essas testemunhas o áudio que faltava. Foi duro? Foi. Foi necessário? Também foi. Tem famílias que dependem tanto do silêncio que falar a verdade parece crueldade. Mas o silêncio teria custado minha casa, minha reputação e talvez anos da minha vida. E aqui está o que eu quero que você entenda. Ser confiável não é o mesmo que ser descartável. Ajudar sua família não deveria significar apagar seu próprio nome das suas conquistas. Amor não deveria parecer uma dívida impossível de pagar. E se alguém só te chama de egoísta quando você para de dar acesso a você mesmo, talvez essa pessoa nunca tenha amado você, só tenha amado a porta aberta que você mantinha. Na noite em que minha mãe me trancou para fora, ela achou que aquilo era punição. Achou que me deixar do lado de fora da minha própria casa ia me fazer entrar em pânico, pedir desculpa e implorar para voltar. Mas aquela cerca fechada acabou sendo o primeiro limite verdadeiro que minha família me deu. Eles fecharam para me controlar. Eu abri para me expor. E quando eu saí depois da festa, depois da gravação, depois do silêncio, eu não me senti como a filha que perdeu a família. Eu me senti como a mulher que finalmente encontrou a si mesma, parada na própria varanda, com a única chave que realmente importa. Então me diz. Se alguém te trancasse para fora da vida que você construiu, você imploraria para abrir a porta? Ou lembraria quem é o dono da casa? Imagine fazer 18 anos e perceber que as pessoas que deveriam te proteger planejaram o seu abandono como uma decisão de negócio. A Kayla não perdeu só a casa, o carro, o celular e a poupança da faculdade. Ela perdeu a ilusão de que família sempre significa segurança. Mas em vez de implorar para ser aceita de novo, ela escolheu documentar tudo, reconstruir a vida e proteger o próprio futuro. Essa história não é só sobre vingança. É sobre respeito próprio, sobrevivência e aprender que, às vezes, a resposta mais forte não é gritar de volta, é ficar independente o suficiente para ninguém mais te controlar. O que você faria no lugar da Kayla? Perdoaria seus pais depois de tudo pago de volta? Ou deixaria essa porta fechada para sempre?